Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 e do canal do YouTube Sovurs, continuando a apresentação desse livro, Olimpisca Spelling, que traz os jogos de 1956 e 1960, nos capítulos, nas filmagens de 1956, eu apresentei a parte relativa aos jogos de 56. Agora, como estou no capítulo dos jogos de 1960, vou apresentando as páginas relativas aos jogos de 1960. Aqui a prova de as competições da maratona dos jogos de 1960, que tiveram a vitória do etíope Abebe Bikila. E lembrando que o Bikila correu a prova descalço. Abebe Bikila tornou-se o primeiro campeão da África Negra em Jogos Olímpicos e iniciou uma forte tradição da Etiópia nas disputas de maratona. Bikila conseguiu a melhor marca do mundo na maratona naquele ano, por volta de 2 horas e 15, e também em 1964 ele venceu a maratona também com melhor marca, com 2 horas e 12. Grande resultado de Abebe Bikila, da Etiópia. A medalha de prata parece ter ficado com Marrocos, isso mesmo, e de bronze foi para Nova Zelândia, confirmando a força da Nova Zelândia nessas provas de meio fundo e fundo dentro do atletismo. A prova dos 3.000 metros com obstáculo tiveram a vitória do polonês Zdzisław Kryskowiak, e aqui nessa foto o Riji Shishin da União Soviética liderando Konov, Jones dos Estados Unidos e Tchernebo da Suécia. A medalha de ouro ficou com Riji Shishin, aliás, com Kryskowiak da Polônia. A medalha de prata foi para o Sokolov da União Soviética e a de bronze para Semyon Riji Shishin da União Soviética. Aqui mais um momento da prova. O soviético Sokolov liderando à frente do Kryskowiak da Polônia. Zdzisław Kryskowiak, que acabou ficando com a medalha de ouro, com Nikolai Sokolov prata e Semyon Riji Shishin medalha de bronze, e Gaston Ruelantes da Bélgica ficou na 4ª colocação. Ruelantes foi campeão em 1964. Aqui o Kryskowiak seguindo o Sokolov da União Soviética, Nikolai Sokolov. A prova de 110 metros com barreira. Aqui um resultado da fase de classificação. O Likelion dos Estados Unidos com o Lauer, possivelmente o Lauer da Alemanha, isso, e um soviético atrás. Uma prova da fase de classificação. Lembrando que os Estados Unidos conquistaram as 3 medalhas na prova. Aqui a final, o Likelion dos Estados Unidos, ganhador da medalha de ouro, o Willie May dos Estados Unidos, ganhador da medalha de prata, e Hayes Jones, na outra raia, que não aparece aqui na foto, obteve a medalha de bronze. Hayes Jones foi campeão nos Jogos Olímpicos de 1964. Outro momento, uma fase de classificação dos 400 com barreira. Um representante da Finlândia aqui, esse 501 à frente, e liderando o Glenn Davis dos Estados Unidos, que venceria a prova. Mais um momento aqui da final, o Cushman, o Davis e o finlandês, Rintamäki. E lembrando que as 3 medalhas ficaram com os norte-americanos na prova de 400 metros com barreira. Aqui o Clifton Cushman dos Estados Unidos, que deu aquela arremetida final na reta, saiu da 4ª colocação para a conquista da medalha de prata. O Glenn Davis, o campeão da prova, e o finlandês ficou na 5ª ou 6ª colocação. Ficou na 5ª colocação. Mais um momento, agora a chegada. O Glenn Davis, ganhador da medalha de ouro, à frente do Cushman. O alemão que ficou na 4ª colocação, e na outra raia foi o Howard dos Estados Unidos, que foi o ganhador da medalha de bronze, que não aparece na foto. Os alemães comemorando a conquista do revezamento 4 por 100 metros após a desclassificação da poderosa equipe norte-americana. Martin Lauer, Mallendorf,
Armin Hari e Kuhlmann foram os vencedores do revezamento 4 por 100 metros. A União Soviética ficou com a medalha de prata e a medalha de bronze foi para o Reino Unido. Armin Hari, campeão dos 100 metros no encontro com Jesse Owens, campeão em 1936. E aqui uma das passagens do revezamento 4 por 400, os Estados Unidos liderando a prova. Essa passagem aqui foi do Young, passando para o Ehrman. Dois não eram destaques da equipe americana, mas os norte-americanos ainda tinham o Glenn Davis, campeão dos 400 com barreira, e o Watts Davis, vencedor da prova individual dos 400 metros. Foi uma briga ferrenha com os alemães, mas os Estados Unidos prevaleceram e ainda quebraram o recorde mundial do 4 por 400. Medalha de ouro para os Estados Unidos, prata para a Alemanha. E a medalha de bronze acabou ficando com as Índias Ocidentais Britânicas, né? Aquela mistura de Jamaica, Trinidad e Tobago e Barbados. Watts Davis chegando aqui o revezamento, Watts Davis conquistando a medalha de ouro à frente do Karl Kaufmann da Alemanha, grande Karl Kaufmann, que havia sido com medalha de prata também na distância individual dos 400 metros. Os alemães posando aqui para a foto. Kinder, Resk, Kaiser e Kaufmann, nessa ordem. Grande resultado da Alemanha, prata também nesse revezamento. As provas de marcha, que eles colocam um capítulo mais um pouco separado ali do atletismo. O sueco conquistou a medalha de bronze, o John Ljunggren. Isso mesmo, John Ljunggren. Foi John Ljunggren conquistou a medalha de prata, né, o veterano John Ljunggren. A medalha de ouro ficou com Donald Thompson, do Reino Unido. E a medalha de bronze para o italiano Abdon Pamiti, nessa distância de 50 km na marcha. E aqui o Donald Thompson fazendo, né, durante a prova, todo exótico aí, com um boné, uma camisa na cabeça. E o John Ljunggren conquistou a medalha, foi campeão da prova de 10 km nos Jogos de 1948. Veteraníssimo John Ljunggren. Da Suécia. A prova de 20 km, vencida pelo soviético Vladimir Golubinich. E aqui competidores da Suécia, né, que também participaram dessa disputa na distância de 20 km. Os soviéticos haviam vencido também em 1956 essa distância com Leonid Spirin, ano que os soviéticos conquistaram as 3 medalhas. A prova de salto em altura, aqui o sueco, 7º colocado, que é o Ak Nilsson, uma prova vencida pelo soviético Robert Chavlakadze, que surpreenderam o grande favorito, que era o norte-americano John Thomas. O soviético Robert Chavlakadze conquistou a medalha de ouro com 2,16 metros. A medalha de prata ficou com esse outro soviético, Valery Brumel, que também saltou 2,16. Brumel seria campeão em 1964. E a medalha de bronze ficou com John Thomas, dos Estados Unidos, que era o grande favorito para a conquista da medalha de ouro. E aqui o sueco Pettersson, que ficou na 5ª colocação na prova do salto em altura. O recorde mundial na época era do John Thomas, era 2,22. Ele tinha 2,22 como recorde mundial e ficou limitado apenas a 2,14, perdendo para os soviéticos, que saltaram 2,16. Chavlakadze, ouro, e Brumel, medalha de prata. Valery Brumel. A prova do salto com vara, vencida pelo norte-americano Donald Bragg. E o finlandês
Landström, que conquistou a medalha de bronze nessa prova do salto com vara. Irving Robertson, dos Estados Unidos, que obteve a medalha de prata no salto em distância, com 8,11 metros, perdeu para o Ralph Boston por apenas 1 centímetro. Ralph Boston, aqui nessa foto, conquistou a medalha de ouro, com 8,12 metros. A medalha de bronze ficou com o soviético Igor Terovanessian, com 8,04 metros. Aqui já o salto triplo, o polonês Józef Schmidt conquistou a medalha de ouro à frente dos soviéticos Goriaev e Witold Krier. Uma outra foto aqui do Józef Schmidt iniciando os saltos, e aqui já durante o salto, durante o voo. E um representante da Suécia, o Sten Eriksson, que saltou 15,76 apenas, ficou em 11º lugar. Grandes resultados nas provas de saltos. As provas de força, agora o arremesso de peso, que a medalha de bronze, que o norte-americano Dallas Long conquistou a medalha de bronze, outro norte-americano William Eder ficou com a medalha de ouro, e o norte-americano Perry O'Brien conquistou a medalha de prata. Perry O'Brien havia sido campeão em 1952 e 1956, e ele inventou a técnica de arremesso que o atleta sai de costas e faz o giro para frente, um meio giro, para realizar o arremesso. Grande resultado dos Estados Unidos, que dominaram integralmente o pódio. Dallas Long seria campeão em 1964. William Eder foi medalhista em 1956. Grande resultado aqui dos norte-americanos, um domínio integral do pódio. E Perry O'Brien, campeão de 52 e 56, conquistando uma medalha de prata. Aqui o William Eder com uma joelheira, executando o seu arremesso, e um representante da Suécia, Fredrik Fredriksson, do lançamento de dardo, ficou na 6ª colocação. As provas de arremesso e lançamento. A vitória no dardo ficou com este aqui, o soviético Viktor Tsibulenko. Tsibulenko, 84,64. Grandes resultados, cerca de 5 metros, mais de 5 metros em cima do segundo colocado, o alemão Krieger. No lançamento de disco, o norte-americano Alfred Orter conquistou a medalha de ouro, havia sido campeão também em 1956, e aqui ele ficou à frente dos compatriotas, o Rick Babka e o outro Cochran. Grande resultado dos Estados Unidos, mais uma prova em que conquistaram ouro, prata e bronze. Richard Cochran, bronze, Richard Babka, prata, e Al Orter, medalha de ouro. Aqui uma foto do Rick Babka. Rick Babka não era o recordista mundial. O recordista mundial era um polonês, Pietkowski. Ficou na 5ª colocação. Mas aqui é o medalhista de prata, Rick Babka. No lançamento de martelo, a vitória ficou com esse daqui, o Vassily Rudenkov. E aqui é outro soviético, o Samotsvetov, Anatoly Samotsvetov. Rudenkov conquistou a medalha de ouro no lançamento de martelo e tornou-se o primeiro soviético campeão do lançamento do martelo, iniciando uma forte tradição dos soviéticos na prova. Os soviéticos ainda venceriam em 64, 72, 76, 80, 88 e 92. Aqui um representante da Suécia, Birger Asplund. E a prova de decathlon, vencida pelo norte-americano Rafer Johnson, à frente do chinês de Formosa, o C.K. Yang Chuan-Quang Yang, que ficou na 2ª colocação. A medalha de bronze ficou com o soviético Vassily Kuznetsov. Aqui o Rafer Johnson, durante a execução do salto em distância. As competições femininas, domínio de União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos 3 medalhas de ouro, a União Soviética 6. E aqui a Vilma Rudolph, grande destaque, que venceu as provas de 100, 200 metros e o revezamento 4 por 100 metros. Nessa foto, a chegada
da prova de 100 metros. Olha a distância que colocou em relação às rivais, a Heimann do Reino Unido, que ficou com a medalha de prata, e a Leone da Itália, que foi a medalhista de bronze. Grande resultado aqui da norte-americana, de novo, ela aqui em ação, a Wilma Rudolph, aqui vencendo, superando a Dorothy Heimann, do Reino Unido. E aqui a vitória da Wilma Rudolph nos 200 metros, à frente da alemã, da Jutta Hein, da Alemanha. Excelente resultado da norte-americana. A prova de 800 metros, a Donat da Alemanha, que obteve a medalha de bronze, a Jones da Austrália, que foi medalhista de prata, e a Shevtsova da União Soviética, ganhadora da medalha de ouro. Aqui a Shevtsova ultrapassando a australiana Jones na reta final. Mais competições de atletismo, a soviética Irina Press, irmã da Tamara Press, campeã do peso, segunda colocada no disco, vencendo a prova dos 80 metros com barreiras, e foi seguida, né, pelas britânicas, aqui a Carol Quinton e a Gisela Bickermeier, da Alemanha. Ouro para a União Soviética, prata para o Reino Unido e bronze para a Bickermeier, da Alemanha, Carol Quinton. O revezamento 4 por 100, a medalha de ouro dos Estados Unidos, aqui com a Wilma Rudolph comandando. A Jutta Hein da Alemanha obteve a medalha de prata. E aqui a soviética Irina Press, a União Soviética ficou na 4ª colocação. A Polônia ficou com a medalha de bronze. Grande resultado. Wilma Rudolph foi uma corredora fantástica e ela conquistou uma medalha nos Jogos de 1956 no revezamento, medalha de prata ou bronze no revezamento, e ela teve pólio na infância, precisou de muletas para caminhar e se tornou a atleta mais rápida do mundo em 1960. Grande Wilma Rudolph. Mais disputas do atletismo feminino, a Yolanda Balas, da Romênia, ganhou com muita facilidade a prova do salto em altura, colocou 14 centímetros em cima da segunda colocada, e as medalhistas do arremesso de peso, a Johanna Lüttke da Alemanha, medalhista de prata, Tamara Press da União Soviética, medalha de ouro, e a Erlen Brown dos Estados Unidos conquistou a medalha de bronze. Aqui uma representante da Suécia, no salto em altura, fazendo aquele salto em tesoura. Não chegou ao pódio. O pódio teve a Yolanda Balas, a polonesa Józwiakowska e a britânica Shirley chegaram ao pódio. Aqui a Vera Krepkina, da União Soviética, campeã do salto em distância. E a polonesa Elżbieta Kresinska, que havia sido a campeã em 1956, conquistando aqui a medalha de prata. Faltou uma melhor cobertura nesse livro do atletismo feminino. Poucas páginas dedicadas ao atletismo feminino. Dedicaram às provas de pista, uma cobertura razoável, mas as provas de campo ficaram um pouco abandonadas, né? Não há Elvira Osolina, campeã do dardo, nem a Nina Ponomariova, vencedora do lançamento de disco, né? Precisava de uma cobertura melhor. Aqui o pentatlo moderno, campeão, o Frank Nemeth, da Hungria, conquistou a medalha de ouro, à frente do Inrinag, também da Hungria, e do norte-americano Robert Beck, foi medalhista de bronze. Aqui o Robert Beck, dos Estados Unidos, na prova de
de hipismo. Os competidores na prova de esgrima, que o Willy Gruth, famoso veterano da Suécia, o Jack Daniels e o Björn Tofelt, da Suécia. E aqui o Sérgio Escobedo, mexicano, que se destacou individualmente, somente no tiro, mas que não conseguiu conquistar medalha individual. Mais um sueco realizando a corrida. E o pódio da prova, o norte-americano Robert Beck cumprimentando, né, o Ferenc Nemeth e o Henri Nagy da Hungria. A Hungria, tradicionalíssima nas provas de pentatlo moderno. Mais um competidor aqui, o Nemeth, que foi mal na competição de hipismo, mas se destacou nas outras provas, né, na esgrima, no tiro, na natação e na corrida. E aqui tem todos os resultados, né, das provas, na natação, a esgrima, o Nagy da Hungria dominou, o Escobedo dominou. Que prova é essa aqui? A prova de tiro, dominada pelo Escobedo. A prova de corrida também. Então, esses grandes resultados. Natação, Baltzel da Hungria. Aqui foi a corrida Novikov da União Soviética. O hipismo também foi o mexicano, mas não conseguiu ir à frente para conquistar uma medalha no geral. As provas de natação, que é a piscina, natação e saltos ornamentais, a sueca Janne Cederqvist, de 15 anos, ganhadora da medalha de prata nos 400 metros nado livre. Aqui outros competidores da Suécia, da natação, não conquistaram medalha, o domínio foi de Estados Unidos e Austrália. A prova de 100 metros nado livre, polêmica prova de 100 metros nado livre, medalha de ouro para o John Devitt, da Austrália, Lance Larson, dos Estados Unidos, prata, e o brasileiro Manuel dos Santos Júnior ficou com a medalha de bronze. Lembrando que nesta prova, o Lance Larson, dos Estados Unidos, chegou à frente do australiano, mas a arbitragem, de forma equivocada, calma aí, deixa eu fazer o foco. Cadê o foco? Aí. De forma equivocada, deram a vitória ao australiano. Então, medalha de ouro para o John Devitt da Austrália, prata para o Lance Larson dos Estados Unidos e medalha de bronze para o brasileiro Manuel dos Santos Júnior. Aqui uma largada da prova de 400 metros e o pódio da prova com a medalha de ouro para o Murray Rose, que foi o campeão também nos Jogos de 1956 nessa distância, foi também em 1956 campeão nos 1.500 metros. E nesses Jogos ele venceu, conquistou o bicampeonato na distância de 400 metros, à frente do japonês Tsuyoshi Yamanaka e do australiano John Conrads, que ficou com a medalha de bronze. Grande resultado dos australianos nessa distância de 400 metros nado livre. Aqui a prova de 1.500 metros nado livre. A medalha de ouro ficou com o John Conrads, da Austrália. A medalha de prata ficou com o Murray Rose, também da Austrália. A medalha de bronze foi para o norte-americano George Breen. Todos os três estão aqui. E o japonês Yamanaka ficou decepcionado com a quarta colocação. Aqui parece ser o Murray Rose, aqui o George Breen e aqui o John Conrads, da Austrália. Grande resultado dos australianos. Aqui uma foto do Tsuyoshi Yamanaka. E aqui mais uma foto do campeão dos 1.500 metros, o John Conrads, da Austrália. Jovem John Conrads. William Mulliken, dos Estados Unidos, ganhador da prova de 200 metros nado de peito. E aqui um sueco,
Bengt of Elmstedt, que não obteve medalha. A prova de 100 metros nado de costas, 200 peito. Aqui a prova de 200 metros borboleta, vencida pelo Mike Troy, dos Estados Unidos. Aqui um sueco, Per-Olof Lindberg, que sequer chegou à final. Um revezamento 4x200, vencido pela forte equipe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos venceram o revezamento. Aqui representantes da Suécia, Suécia que não obteve medalha. As medalhas ficaram com Estados Unidos, Japão e Austrália. E o revezamento medley, 4x100 medley, que fez sua estreia nesses Jogos Olímpicos de 1960 em Roma. Aqui é um revezamento norte-americano que os Bennett, Haight, Clark e Gilly Anders que quebraram o recorde. Afinal, foi trocada a equipe com McKinney, Haight, Larson e Farrell. Essa equipe bateu o recorde da prova. Uma prova nova no programa olímpico. Quebraram o recorde mundial. Eles quebraram o recorde mundial na fase de classificação e na final. Aqui as competições de saltos. Eu vou encerrando por aqui. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020 e também no canal do YouTube Sovurs. Vou continuar numa outra filmagem no final desse fantástico livro que trata dos Jogos de 1956 e 1960. Muito obrigado pelo apoio, apoie o canal Sovurs e vamos ao terceiro vídeo. Muito obrigado.